E aí, tudo bem? Bom, assim como todo plantão Café com Iogurte, eu vou falar sobre um assunto que está sendo muito debatido aí no momento. Talvez eu vá soar um pouco repetitivo, falar mais o mesmo, mas eu espero contribuir com alguns dados e pelo menos ajudar aquelas pessoas que não sabem direito o que está acontecendo a respeito do programa Mais Médicos, que é o assunto do plantão de hoje. Bom, o primeiro ponto que eu queria dizer é que, como qualquer classe, como qualquer grupo de pessoas, a gente nunca deve generalizar, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas achou um absurdo os médicos cubanos terem sido vaiados lá quando chegaram em Fortaleza, né? Mas é fato que existem pessoas que são contra esse programa pelas mais variadas e, na minha opinião, absurdas razões. Só o fato de ter gente lá que vaiou já é uma prova disso. Só o fato do Reinaldo Azevedo ser contra esse programa já nos demonstra que sim, tem gente que é contra esse programa, por mais absurdo que isso possa parecer. Bom, eu tentei pesquisar alguns dados a respeito desse assunto, sobre médicos, sobre vagas, como que é a qualidade do trabalho dos cubanos, para tentar cercear alguns dos argumentos que as pessoas que são contra o programa usam, né? O primeiro argumento que talvez pudesse vir à tona daqueles que são contra o programa, e eu acho que principalmente pelos médicos, é de que o governo está ajudando a que pessoas estrangeiras roubem as vagas dos médicos brasileiros. Esse eu acho que é o mais insano de todos os argumentos. Para verificar isso, eu achei um relatório muito completo, feito pelo próprio Conselho Federal de Medicina. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver. Ele tem muitos dados legais e é bem recente, é de agosto de 2013, é de agora, onde ele mostra vários dados, faz muitas análises em cima desses dados também. Eu não vou falar de todos os dados, porque aqui me interessa apenas dois dados, né? A quantidade de médicos que há no Brasil e a quantidade de postos de trabalhos ocupados que há no Brasil, que são duas estatísticas que esse trabalho conseguiu mostrar. Então, primeiro nós temos esse gráfico aqui, acho que vou colocar ele aqui, sobre o número de médicos a cada 1000 habitantes no Brasil. Eu não vou fazer análise de cada região aqui, e nem de cidade grande e cidade pequena, porque o que me interessa aqui é só o número total, para a gente ter uma ideia e para não ficar muito longo o vídeo também. Mas aqui nesse gráfico a gente pode ver que nós temos no Brasil inteiro 2 médicos a cada 1000 habitantes. É claro que essas estatísticas não são exatas, o próprio Conselho fala isso, que a forma de contar os médicos variam, pode ser pelo CNES, pode ser pelo CFM, isso pode variar. Mas esse número aqui mostra, de forma aproximada, que nós temos 2 médicos para cada 1000 habitantes, 2 médicos cadastrados que estão formados, que têm o CRM. E nesse outro gráfico aqui, é um gráfico a partir de dados obtidos pelo IBGE, pelo critério do AMS, existem vários critérios, ele mostra quantos postos de trabalho estão ocupados por médicos no Brasil. E olha aí que o número de postos de trabalho existem 3,33 postos de trabalho ocupados por 1000 habitantes. Se você comparar os dois dados, você tem 2 médicos a cada 1000 habitantes e 3,33 postos ocupados por cada 1000 habitantes. A princípio isso pode parecer um absurdo, né? Como é que tem mais postos ocupados do que médicos? É porque um médico pode ocupar mais de um posto. Só a análise desse número você verifica que não estão faltando vagas para os médicos no Brasil. Além disso, eu fiz uma consulta rápida aqui no Google mesmo, através do site do SINMED-MG. Eu não sei se é o mais confiável, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas pelo que eu ouço falar, pelo que a gente vê, deve ser por aí mesmo. Aqui fala que o ordenado médio dos médicos gira em torno a algo de R$ 8.900. Então, só com esses números a gente pode ter a certeza que os médicos não estão passando necessidade no Brasil. Não existe uma inflação de médicos. Apesar de que o número de médicos por habitantes está aumentando nos últimos 50 ou mais anos, de acordo com o relatório anterior que eu falei, ainda existe mais vaga do que médicos necessários no Brasil. Estão sobrando vagas no Brasil. Bom, e uma das conclusões do próprio Conselho Federal de Medicina a respeito desse relatório que ele mesmo fez, ele fala assim: o estudo confirma que a tese de que faltam médicos no país, defendida pelo Ministério da Saúde e da Educação, é equivocada, afirmou o presidente do CREMES, que é esse órgão que fez esse relatório. Tem alguns dados adicionais aqui que eu não mostrei para não ficar longo, mas que realmente mostram, e está muito bem demonstrado, que de fato não está faltando médico no Brasil. O que está faltando é médico que queira trabalhar nos locais mais complicados, mais pobres do Brasil. Ora, mas isso já deveria ser óbvio. O governo está implantando o programa Mais Médicos, não é porque o número absoluto de médicos está ruim no Brasil. É porque está faltando médico que queira trabalhar nos locais mais necessitados, né? A necessidade do programa é exatamente a falta de médicos
nos locais onde eles não querem trabalhar. E aí nesse momento os médicos falam, mas tá vendo, Diego, é por isso mesmo, esses números comprovam. A culpa não é dos médicos, né? Os médicos não querem trabalhar lá porque apesar de ter um salário de no mínimo 10 mil, como é o programa Mais Médicos, as condições são precárias. E quanto a isso, os médicos têm toda a razão. Eu entendo que as condições são precárias. Eu entendo que vocês optem por não querer trabalhar lá. E não estou falando de todos, tem muita gente que quer. Tanto é que no programa Mais Médicos, apesar de ter muitos estrangeiros, a maioria ainda que optou pelo programa é brasileira. Mas tem muito médico que prefere não trabalhar ou trabalhar recebendo bem menos em uma cidade grande, por exemplo, do que trabalhar numa cidade pequena com as condições precárias. A questão é que tem gente que quer trabalhar nesses locais. Se tem gente que quer trabalhar lá, por que a gente vai deixar de contratar ele? Então a conclusão é, quando o governo fala que faltam médicos, é óbvio que ele está dizendo que faltam médicos nesses lugares onde as condições são precárias. É claro que isso suscita a questão mais importante que é, ok, então o governo deveria investir em melhorar essas condições para que aí os médicos brasileiros possam trabalhar lá. Concordo plenamente. Essa solução tem que ser feita. Mas enquanto ela não é implementada, nós vamos ficar de braços cruzados, o governo não vai fazer nada, vai continuar morrendo gente que não tem nenhum médico, seja cubano ou brasileiro, para tratar. Nesse momento, muita gente também me cobra e diz, Diego, você é muito incoerente nas suas opiniões, porque você, por exemplo, é a favor do programa Mais Médicos, que é uma solução paliativa, mas ao mesmo tempo é contra da solução cotas raciais, que também é uma solução paliativa. Mas não há nenhuma incoerência nisso. Eu não sou contra o projeto de cotas raciais porque ele é uma solução paliativa. Eu não sou contra todas as soluções paliativas. Eu sou contra a solução paliativa de cotas raciais porque apesar de ela trazer bens, ela também traz males para a nossa população. Eu não vou falar sobre isso, eu já fiz um vídeo sobre isso, apesar de ser meu primeiro vídeo nesse canal, ele está um pouco longo e um pouco mal editado, mas eu já falei das minhas opiniões de por que eu discordo da solução paliativa de cotas raciais. Não é porque ela é uma solução paliativa, é porque ela traz males. Já quanto à solução paliativa dos Mais Médicos, ela não traz nenhum mal para a população. Então por que eu seria contra um projeto que não traz nenhum mal para a população? Só para deixar esse ponto claro. E mais pra frente eu vou falar mais um pouco disso, de o programa não trazer nenhum mal para ninguém. Já vou falar sobre isso. Bom, um terceiro ponto que algumas pessoas disseram, das poucas pessoas que são contra o programa, são pessoas reclamando a respeito de os médicos que vão vir de fora não serem submetidos ao Revalida. Revalida, para quem não sabe, é uma portaria, a portaria 278, que diz que todos os médicos formados fora do Brasil, sejam brasileiros ou não, devem se submeter a esse exame para conseguir o diploma brasileiro e assim conseguir exercer a medicina no Brasil. Para começar falando sobre esse argumento, eu gostaria de ler aqui o que disse o Odorico Monteiro, que é do Ministério da Saúde lá de Fortaleza. Ele disse, não há contradição entre o Revalida e o Mais Médico. O Revalida é para médico exercer plenamente a medicina no Brasil. Esses médicos cubanos, do Mais Médicos, cubanos e os outros também, não é só para os cubanos, não vão exercer plenamente a medicina no Brasil. Eles vão exercer a medicina na unidade básica de saúde que ele está inserido. Então por que eles não vão fazer o Revalida? Porque se eles fossem fazer o Revalida, eles estariam aptos a trabalhar em qualquer lugar do Brasil. E o objetivo do programa não é alimentar essa ideia. É claro que se o cubano quiser vir no Brasil e tentar fazer o Revalida para trabalhar em qualquer lugar do Brasil, ele pode. Mas é porque o objetivo do projeto Mais Médicos não é fazer com que o cubano, o português, o espanhol trabalhe em qualquer lugar do Brasil. Ele vai trabalhar só nas áreas em que o programa Mais Médicos se destina, que são as áreas lá mais pobres principalmente. Não são só as mais pobres, mas principalmente as mais pobres. Então, se o governo brasileiro está abrindo uma exceção, está. Ele vai deixar que os médicos de Cuba e outros países exerçam a medicina sem fazer essa prova. Mas veja bem, para um local que não tem nenhum médico, é melhor um médico que não passou no Revalida do que nenhum. Eu, pelo menos, se eu estivesse na cidade que não tem nenhum médico, se aparecer um médico cubano, se aparecer um médico do Haiti, se aparecer um médico da África, se aparecer um curandeiro, eu vou preferir ele do que nada. Assim, as pessoas estão falando que não deveríamos trazer esses médicos porque eles não foram aprovados no Revalida. Isso é um argumento insano, porque é melhor um médico que a gente não tem certeza sobre a procedência dele do que nenhum médico. Além do fato de que as pessoas dizem que os médicos cubanos são curandeiros. Tem gente falando isso, né? Sendo que nem sabe como é que é o trabalho
dos médicos cubanos pelo mundo, né? Os médicos cubanos estão em vários países exercendo a profissão, né? O que é um forte indício de que eles não fazem um trabalho mal, não, né? Afinal de contas, a educação é um dos pontos fortes de Cuba, né? Que tem um socialismo com a educação e com a saúde gratuitas, né? Esse é um dos pontos fortes. Esse é um grande indício de que a medicina cubana não é ruim. Me admira muito que tem gente falando, achando que os cubanos não são bons profissionais. Mas vamos supor, pelo bem do debate, que eles não sejam realmente tão bons assim. Ainda assim, é melhor esse médico suposto que não é tão bom assim do que nenhum médico lá onde não tem. Bom, vou deixar aqui no link também o link para a portaria interministerial do MEC, a número 278, de março de 2011, a respeito do Revalida, dizendo sobre isso. E também teve uma notícia aqui, eu andei lendo umas notícias sobre médicos revoltados sobre essa resolução de que médicos para o programa Mais Médicos não vão precisar o Revalida. Por exemplo, eu li sobre uma médica que venezuelana que falou assim: todo mundo deveria fazer o Revalida, é injusto. Essa médica venezuelana, ela está esquecendo que ela também pode entrar no programa Mais Médicos e ela também não vai precisar fazer o Revalida. Então assim, todo mundo que entra no programa Mais Médicos não vai precisar fazer essa prova. Não está havendo injustiça aqui. E tem que estar claro que os médicos que forem trabalhar nesse programa não estão livres para trabalhar no Brasil inteiro. Eles vão apenas trabalhar, e temporariamente, pelo menos a princípio, nesse programa Mais Médicos, só nas cidades designadas, só nas funções que lhe forem designadas. Os médicos não vão poder fazer qualquer coisa, como plantão em qualquer lugar, por exemplo. Então não é injustiça. Qualquer um pode entrar no programa Mais Médicos, é só descadastrar e tem vaga sobrando, porque até o momento todas as vagas ainda não foram preenchidas, ainda faltam muitas. Então qualquer um pode entrar nesse programa sem ter que fazer o Revalida. Não tem injustiça aqui. Bom, e por último, o argumento que acho que os contra o programa mais estão utilizando, né? Que é a suposta peninha pelos cubanos, né? Nós estamos sendo inconstitucionais com os cubanos. Oh, pobres cubanos, eles vão ganhar só entre 2.500 e 4.000 reais e o resto vai para a ditadura de Cuba. Nós estamos ajudando a ditadura de Cuba. Bom, antes de falar sobre esse argumento, eu gostaria de ler aqui o que diz a vice-ministra de Saúde de Cuba. Ela falou isso no dia 26, há 2 dias atrás, a respeito dessa polêmica dos salários que os médicos cubanos vão receber. A vice-ministra de Saúde de Cuba, Márcia Cobas, rebateu nesta segunda-feira as críticas e desconfianças sobre como o governo cubano pagará os médicos que vieram e virão ao Brasil para participar do programa Mais Médicos. Durante a palestra, ela disse que os médicos receberiam seus salários integrais. Durante a palestra, ela explicou que os profissionais que vieram ao Brasil vão receber o salário que recebem em Cuba, em média 800 pesos cubanos, cerca de 79 reais. Repetindo, 79 reais. Mais 40% ou 50% dos 10.000 oferecidos pelo governo brasileiro aos inscritos no Mais Médicos. Ou seja, as pessoas que estão com peninha dos médicos cubanos estão com pena que eles vão receber, no mínimo, 2.500 reais, o que corresponde a só 31 vezes mais do que eles recebem em Cuba. Em Cuba eles recebem 79. No programa Mais Médicos eles vão receber no mínimo 2.500. E as pessoas estão com pena dos cubanos? Será que eles estão tristes mesmo por receber salários? Vamos ler algumas declarações dos cubanos? Isso eu peguei em algumas notícias também. E eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Você pode acessar, você não precisa acreditar em mim. Leia as notícias. Eu vou ler aqui só as frases, tá? A mais famosa aqui foi dita por aquele negro que foi vaiado lá em Fortaleza. Ele disse: somos médicos por vocação, não nos interessa um salário, fazemos por amor, afirmou Nelson Rodrigues, de 45 anos. Nossa motivação é a solidariedade, assegurou Milagros Cardenas Lopes, de 61 anos. Viemos para ajudar, colaborar, complementar com os médicos brasileiros, destacou Cardenas em resposta à suspeita de trabalho escravo. O salário é suficiente, complementou Natasha Romero Sanches, de 44 anos. Nossas famílias estão seguras, com o necessário para viver, disse Natasha Romero Sanches. Nós nos formamos com base na solidariedade e no humanismo, acrescentou ela, ao falar da alegria de estar no Brasil e poder colaborar com o SUS.
Não viemos mudar nenhum sistema social, viemos aprender com nossos colegas e poder ajudar o povo pobre com carência de atenção médica primária adequada. Então o negócio é o seguinte, eu acabei de ler algumas das poucas manifestações dos médicos cubanos. São eles que vão trabalhar, eles estão felizes com o que eles estão fazendo. Pode acontecer de em alguns meses eles verem que a situação é periclitante, que a situação é insustentável e quererem voltar para Cuba? Pode acontecer. Isso eu não duvido também. O próprio Drauzio Varela disse isso, né? Que talvez pode ser que os médicos cubanos e os outros vejam que a situação é tão dramática, não vão ter condições de trabalhar e vão voltar para Cuba. Nesse momento, aí o governo vai ter que fazer outra solução. Mas se eles começarem a trabalhar e verem que dá para trabalhar, eles estão felizes com isso. Eles não estão insatisfeitos com o salário deles, né? E tem gente ainda que vai dizer, ah, não, eles estão mentindo, né? Eles são robôs do Fidel Castro, do Raul Castro, porque lá é uma ditadura. Pô, mas se a gente for achar que todo mundo está mentindo, que todos os médicos que estão vindo para cá estão mentindo, que a ministra de Cuba está mentindo, aí fica complicado, né? Agora eu vou achar que todo mundo está mentindo, isso para mim é conspiração, né? Quais são os fatos que espaldam que eles estão mentindo, né? Será que todo mundo está mentindo? Aí fica complicado. Então vamos atuar mais com fatos, né? Isso aqui eu estou lendo de notícias. São palavras dos médicos, da ministra. Eles estão falando isso. E além do mais, mesmo que eles digam que eles não estão muito importando com dinheiro, eles vão receber R$2.500, que é muito mais do que eles recebem em Cuba, né? O que está na Constituição é uma coisa mais genérica. Aí vem advogado e vem gente me dizer que o salário que os cubanos vão receber é inconstitucional, que eles vão receber muito menos. Por exemplo, um advogado aqui numa notícia que eu lendo no R7, também vou deixar a notícia aqui embaixo, fala assim: os profissionais brasileiros e estrangeiros trabalhando em regime e cargos semelhantes devem receber a mesma remuneração. Mas peraí, será que ele não está levando em conta que existe uma conversão do valor de reais para os pesos cubanos, não? E será que ele não está levando em conta que o salário dos caras lá é de R$79 fazendo a conversão? Ele está comparando R$79 que eles recebem com 2.500 que eles vão receber no mínimo? Ele fez essa conversão? E ele está chamando isso de inconstitucional? E ele está falando que isso que é um crime? Se é que existiria algum crime, né? São os brasileiros que vão receber menos que os cubanos. Os cubanos vão receber muito mais do que eles estão recebendo lá. E aí depois ele fala assim: todos são iguais perante a lei brasileira. Está na Constituição. Exatamente. O que está na Constituição é que todos são iguais perante a lei brasileira. Será que essa é uma frase legal da Constituição? Todos somos iguais perante a lei mesmo? Todo mundo tem direito a pegar um ônibus, a pegar ao metrô? Todo mundo tem direito à saúde? Essa frase realmente a gente faz jus a ela? Se a gente não faz jus a essa frase, nem aqui entre nós os brasileiros, a gente vai cobrar para que isso seja feito para os cubanos também, sendo que a gente nem está levando em consideração que o que eles vão receber é muito mais do que eles já recebem em Cuba? Isso está correto mesmo? Além do mais, a gente quer impor a nossa lei para a realidade cubana. Eu entendi que o governo brasileiro cedeu a uma condição do governo cubano de que, para o governo cubano poder ceder os médicos cubanos para o Brasil, o governo brasileiro deveria pagar 60% do salário para o governo cubano e só 40% para o trabalhador cubano. Então essa foi uma exigência de Cuba, porque lá existe um socialismo, lá não é capitalismo. Então, de fato, o governo brasileiro cedeu a essa condição para aceitar os médicos cubanos. Se o governo brasileiro não cedesse a essa condição, simplesmente o governo cubano não ia ceder os médicos cubanos para cá. Então vamos fazer a conta final? O governo brasileiro tendo cedido a essa condição, o governo brasileiro saiu ganhando, porque ele trouxe médicos para trabalhar em locais onde nenhum médico brasileiro quer trabalhar. O governo cubano vai ficar feliz, afinal de contas, ele vai ganhar uma graninha para sair da crise cubana que eles estão lá, né? Isso é algo que compete a eles. Eles são socialistas, é a forma de governo deles. Ou a gente quer impor o capitalismo brasileiro a Cuba, é isso que a gente quer fazer? E terceiro, os médicos cubanos vão ficar felizes, afinal eles vão receber mais do que eles estão recebendo em Cuba. E quarto e mais importante, as pessoas que vão receber a assistência desse médico vão ficar muito felizes, afinal de contas elas não vão mais morrer por falta de médico. Então olha só, o governo brasileiro está feliz, o governo cubano está feliz, os médicos cubanos estão felizes e as pessoas que vão receber assistência estão felizes. Por que é que nós vamos ser contra esse programa? Se todas as partes estão ganhando. E além do mais, os médicos não estão perdendo, porque está sobrando vaga nesses lugares. Isso quer dizer que os brasileiros, tem muito brasileiro que não quer trabalhar. Então está sobrando vaga. Não tem ninguém perdendo com esse programa. Só tem gente ganhando. Está todo mundo ganhando.
Como é que pode existir alguém que é contra esse programa? Você pode voltar àquele velho ponto. Ah, Diego, mas o governo deveria estar fazendo a solução final, que é melhorar as condições do SUS, que é melhorar as condições da medicina na esfera pública. Eu concordo que isso tem que ser corrigido, mas isso demanda muito mais tempo, não demanda? Enquanto isso, a gente vai deixar as pessoas morrendo? Né? Já que o governo não está fazendo a solução definitiva, a gente vai deixar as pessoas morrerem porque não devemos utilizar soluções paliativas? Por que não devemos utilizar soluções paliativas? Se a gente pode usar, vamos usar. A gente vai salvar vidas. Então, para finalizar, não tenha pena dos cubanos. Eles vão receber mais do que eles recebem lá. E tenha pena das pessoas que estão morrendo. Se você for contra o programa, você está sendo a favor da morte dessas pessoas. Acho que você não diria o mesmo se você estivesse lá morrendo. Então, fazendo um resumão do meu vídeo. 1. Estão faltando médicos lá nas áreas onde os médicos brasileiros não querem atuar. Estão nas áreas com menos condições. 2. O Revalida não está sendo aplicado a esses médicos porque sim, se trata de um programa emergencial e porque a gente não quer que eles atuem em todo o Brasil, em qualquer parte do Brasil, mas sim só nas áreas que precisam. 3. A respeito de soluções paliativas. Eu não sou contra todas as soluções paliativas, eu só sou contra aquelas que eu não acho que são muito boas. A solução paliativa do programa Mais Médicos sim são boas. Por que isso? Porque 4. Ninguém está perdendo com esse programa. O governo está ganhando, o governo cubano está ganhando, os médicos cubanos estão ganhando e a população está ganhando. Então não tem por que a gente ser contra esse programa. Não se esqueça, todos os links estão aqui embaixo. Leia sobre Cuba, leia sobre quem está precisando. E pare de achar que toda ação do governo é uma ação eleitoreira. Porque se você achar que toda ação a curto prazo é eleitoreira, o governo nunca vai fazer uma ação a curto prazo. Ele nunca vai construir uma ponte, ele nunca vai fazer um programa emergencial, porque aí vão falar que é eleitoreiro. Afinal de contas, se o programa der certo, o governo merece sim o mérito. Se o programa der certo, é porque o governo fez algo acertado. E ele merece ganhar votos por causa disso. Então, que seja eleitoreiro ou não, o programa é bom para todo mundo e se ele der certo, o governo merece esse crédito. E até o próximo plantão Café com Iogurte.